Bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula da nossa ECC, Escola de Crescimento Cristão. Hoje, nossa aula de número 8, o tema muito especial, a disciplina da castidade. Bom, pessoal, então vamos lá, nossa lição de hoje, a lição de número 8, a disciplina da castidade. Sei que é um tema estranho, um tema complicado de se falar, especialmente para uma classe como a nossa, que é uma classe heterogênea, é uma classe mista, onde nós temos jovens, temos casados, solteiros. Então, a gente precisa trabalhar esse tema para que sirva para todo mundo, né? Inclusive, se você é pai, tem crianças aí na sala, adolescentes que você acha que não deva assistir a essa aula, você pode pedir para eles irem brincar lá no quarto, tá bom? Se de repente você diz, isso aí não me interessa muito, se você já leu a apostila e pensa, bom, isso não é mais para mim, não quero, também fique à vontade. É claro que quando a gente pensa nesse tema, a gente pode imaginar que não tem nada a ver conosco, que somos casados. Isso aí é para os jovens. E aí quando a gente fala e o jovem diz, isso aí não é para mim, isso é para casados. Mas na verdade nós vamos perceber que o tema de hoje tem tudo a ver com todos nós. Tá? Então, nosso tema, a disciplina da castidade, eu coloco aí na introdução para todo mundo acompanhar. Bom, a introdução diz, o autor colocou, que ao listar uma disciplina que lida especificamente com o impulso sexual, diz ele, sentimos falta de uma terminologia apropriada. Então ele diz, usarei o termo castidade, embora ele, como a simplicidade, se refira ao resultado de uma disciplina sob a graça e não às atividades disciplinares em si mesmo. Ao exercer a disciplina espiritual da castidade, nós nos afastamos deliberadamente do engajamento na dimensão sexual do relacionamento com outros, até mesmo com nosso cônjuge. Então, o que a gente percebeu aqui? Que o autor teve dificuldade até de achar uma terminologia mais adequada para essa disciplina. Então, quando ele coloca o termo castidade, assim como a simplicidade, assim como o jejum, que são disciplinas de abstenção, a castidade também é uma disciplina de abstenção. E assim como o organismo humano tem necessidade de se alimentar e tem o instinto e tem a busca por suprir esta necessidade do alimento para a própria sobrevivência, Deus também colocou no homem uma energia que nós chamamos de energia pulsional, energia sexual, que faz com que o homem exista e fez com que o homem chegasse até a ser o que é hoje em termos de multiplicação da nossa espécie e de todas as espécies, especialmente no mundo animal. Então, a pulsão sexual, a energia sexual em si, ela não é, talvez o que muita gente pensa, algo pernicioso, sobre o qual a gente não possa falar. Há necessidade de falar sobre isso, mas eu percebi que o autor do livro Intimidade com o Todo-Poderoso, ele trabalhou muito em função de uma abstenção sexual, inclusive dentro do relacionamento conjugal, para uma dedicação especial a Deus. Né? Como o apóstolo Paulo diz, quando forem jejuar, fazer uma espécie de sacrifício para Deus, que o faça em comum acordo para se separarem especificamente para o momento de consagração, mas que não seja, primeiro, nem por muito tempo, e que seja de comum acordo para que Satanás
não ache ocasião para destruir então esta família. Então, basicamente, nós vamos tratar sobre isso, vamos pensar um pouco sobre essa questão da sexualidade humana, especialmente porque é um tema muito cheio de tabus, de mitos, é um tema muito sensível, muito nevrálgico, que nem todo mundo tem coragem de falar, de conversar. É importante que a gente aprenda a falar sobre esse tema, inclusive com os nossos filhos, certo? Então, o pessoal está chegando aqui, eu vou ficar lidando aqui com esse em receber o pessoal e adicionar o pessoal aqui. Mas vamos lá. Sexualidade e castidade está aí na sua tela. A sexualidade é uma das forças mais poderosas e mais sutis da natureza humana, e o sofrimento ligado diretamente a ela é muito alto. Então, é lógico que a sexualidade é uma energia muito poderosa. Na verdade, quando você vai ler alguns temas da psicanálise, por exemplo, especialmente da psicanálise freudiana, quando a gente lê um pouco também, eu não lembro se é Foucault, que fala muito sobre a questão da sexualidade, nós vamos perceber que muito daquilo que a gente realiza no mundo tem a ver com os nossos impulsos sexuais. Então, por conta de muita falta de tato com esse assunto, por conta de maus tratos, de abusos sexuais, de sexo fora do casamento, é por isso que a gente entende que é imperativo aprender como possuir nosso vaso em santificação e honra, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Uma parte fundamental desse aprendizado consiste de abstenção de práticas sexuais e de não rendição a sentimentos e pensamentos sexuais, aprendendo assim a não ser governado por eles. Então a ideia do nosso tema hoje é a gente trabalhar em cima de uma purificação da nossa sexualidade. E eu falo a partir do solteiro e também dentro do casamento. Nós entendemos que existem algumas deformações que têm a ver com a questão da sexualidade. Por exemplo, o vício. Você vai ter aí o vício sexual, você vai ter as parafilias, você vai ter as deformações mais absurdas, mais estranhas que se encontram dentro desse bojo chamado de parafilias, que são já adoecimento, e você vai ter as perversões mesmo. Por exemplo, você vai ter a pedofilia, que faz parte das parafilias, mas que envolve um sofrimento muito grande para quem é vítima da pedofilia. E geralmente o pedófilo, ele adoeceu por conta também de ter sido vítima de algum tipo de abuso sexual. Eu não vou entrar nessas questões, que tem mais a ver com a psicologia do que com o nosso tratado aqui, que a nossa ideia é buscar a santidade em Deus, e qualquer pessoa que sentir que tem algum tipo de perversão, dificuldade de se controlar e tem vício, por exemplo, de pornografia. Você vai ter dentro dos vícios de pornografia, você vai ter o voyeurismo, você vai ter o sadismo, a própria pornografia, que é o desejo muito acentuado de assistir pornografia, seja na internet, na televisão, do cinema, enfim, são vários. Então, se alguém, ao longo da nossa aula, sentir que precisa de ajuda nessa área, eu me proponho ajudar como pastor. Nesse caso, eu me proponho ajudar como pastor de forma gratuita, orientando e ajudando. Se me procura como psicólogo, é claro que existe um custo para isso, mas eu também posso atendê-los. Então,
como é algo que muita gente sofre por isso, muita gente, especialmente dentro desse contexto que nós chamamos do contexto cristão, lá dentro da nossa vida cristã, né? Geralmente, quando você vê um jovem triste, desanimado na igreja, ou uma pessoa que começa a ter comportamentos diferentes dentro da igreja, você pode ter certeza que ali o pecado sexual está operando. Quando você percebe casamentos sendo afetados de maneira drástica, mesmo que seja o que venha à tona seja, isso é questão de finanças, as nossas finanças estão todas desequilibradas e por isso nós estamos assim. Mas geralmente a gente vai perceber que aí tem alguma questão que tem a ver com a sexualidade, seja com o pecado do adultério, seja com o pecado da prostituição, seja lá qual pecado for. E nós sabemos também que muita gente que sofre dos mais diversos adoecimentos psíquicos hoje, na idade adulta, sofrem em função de algum abuso, de algum trauma que tem a ver com essa questão da sexualidade na infância. Não são poucos os pacientes que eu atendo que trazem, geralmente nas suas falas, dentro da sessão, o adoecimento que está ligado a algum trauma sexual na infância, na primeira infância, na segunda, na adolescência e às vezes até se estendendo até os 20 anos mais ou menos. Então, infelizmente, isso é fato. Eu lido com e conheço famílias inteiras que sofrem, que estão totalmente desarticuladas, que estão totalmente desorganizadas por conta de situações repetidas e recorrentes de abuso sexual dentro desse contexto. Então, o que nós estamos falando aqui, eu faço essa introdução e tentando fazer essa localização do que nós vamos falar, mas o que nós vamos falar tem a ver com essa consagração, com esse senso que nós precisamos criar, que é o da abstenção, já que a nossa série de disciplinas até aqui tem a ver com disciplinas de abstenção. Então, a abstenção temporária dentro do casamento, mediante consentimento mútuo, também foi aconselhado pelo apóstolo Paulo como um auxílio ao jejum e à oração. Então, quando a gente pensa no conselho e na orientação de Paulo a respeito da abstenção sexual dentro do casamento, ele abre esse leque para dizer que no momento do jejum, da dedicação à oração, você pode fazer-se abstêmio por algum tempo da relação sexual com a esposa para dedicar-se ao jejum e à oração. Agora, ele também orienta claramente, eu falei isso aqui no início da aula, que isso tem que ser por um período acordado e determinado para que não haja nenhum tipo de agravo nem para um nem para outro. Uma coisa muito importante, e eu preciso falar isso, eu sei que nós temos pessoas solteiras que estão ouvindo, mas quem está solteiro um dia vai querer se casar, então é melhor aprender num ambiente seguro como esse do que aprender de forma errada aí fora. A gente ouve muito ou muitas justificativas de quem engana, de quem trai. Maridos que traem a esposa que dizem, mas eu traí porque ela não queria mais me procurar, eu traí porque ela é frígida, então eu tenho necessidade, eu preciso, eu quero, e às vezes ela me ignora. E aí começa então a buscar justificativas para o ato sexual fora do casamento ou aquilo de maneira mais clara para a traição. E não há justificativas, não adianta você chegar diante de Deus para pedir perdão
e dizer para Deus: Senhor, me perdoa por eu ter traído a minha esposa, mas ela também é fria, é frígida, não tenho mais relação sexual com ela, então eu tenho as minhas necessidades e eu fui buscar lá fora. Ou eu fui buscar lá fora o que eu não tenho aqui dentro de casa. É claro que isso aí é absolutamente inadequado, não há o que justificar. Então, nesse aspecto aqui da abstenção sexual dentro do casamento, deve ser em acordo para as outras disciplinas, que é a disciplina do jejum e da oração. Pode surgir a seguinte pergunta: eu posso me dedicar à oração sem abrir mão de ter a minha vida sexual com a minha esposa? Pode. Aqui nós estamos falando de um propósito, pode ser um propósito, porque existem dois grandes prazeres no mundo. Um é o prazer da alimentação, de comer uma boa comida, e a outra é a questão sexual. É um grande prazer do ser humano. Deus, quando criou o homem, o criou para a procriação, mas colocou no aparelho psíquico e no aparelho reprodutor do homem, no aparelho reprodutório do homem, Deus colocou um sensor de prazer, tanto para o homem quanto para a mulher. E é algo realmente muito maravilhoso e muito poderoso, que abrir mão disso para uma consagração, no sentido, dentro do ambiente familiar, dentro da casa, do relacionamento marido e mulher, é sim abrir mão de um grande prazer para se dedicar a um outro prazer, que é o da oração e da comunhão com Deus. Em desacordo com o pensamento predominante no mundo atual, é absolutamente vital à saúde de qualquer casamento que a gratificação sexual não seja colocada como centro. O que é que eu estou dizendo, ou o que é que o autor está dizendo com isso? Que dentro do relacionamento conjugal, dentro do relacionamento marido e mulher, quando a coisa mais importante é o sexo, esse casamento está fadado ao fracasso. Quando a base que sustenta esse casamento, e aí você vai ouvir, e eu vou usar expressões bem claras aqui, tá? Você vai ouvir mulheres dizendo: ah, mas não sei por que ele foi procurar outra, se eu sou boa de cama, se eu faço tudo o que ele quer. Usando essas expressões como se a questão sexual fosse a coisa mais importante dentro do casamento, e não é a coisa mais importante. Ela faz parte de um conjunto de coisas dentro de um casamento que fazem com que o casamento seja um casamento feliz. Porque você imagina se o marido tem como centro do seu apaixonamento pela sua esposa a qualidade da sua relação sexual e tudo que ele pode fazer dentro de casa com a sua esposa, e isso é o auge. Aí essa esposa passa por um momento, seja de depressão, passa por algum tipo de rebaixamento e de transformações hormonais, em que ela deixe de ter o seu apetite, a sua libido fica desregulada. Esse marido que sustentou o casamento em cima dessa premissa vai se sentir altamente seduzido para buscar lá fora. Um casamento bem estruturado, um casamento bem organizado, tem outros fatores, tem outros pilares, tem a amizade, o romance, o carinho, a parceria, os sonhos, o trabalho, as finanças, a organização do lar, a admiração de um pelo outro. Enfim, você vai encontrar uma série de pilares ou de tijolos aí que constroem esta família. Porque se o fator primordial for esse outro, você pode ter certeza que esse casamento pode vir à derrocada. Então, a abstenção voluntária nos ajuda a apreciar e a amar nossos parceiros como pessoas completas, nas quais a sexualidade é apenas um aspecto. É apenas um aspecto.
Isso reforça em nós a prática de estar bem próximo das pessoas sem embaraços sexuais. Então veja só, falando com os solteiros, com os namorados, se você não consegue, se você diz, não, eu não consigo me manter casto no meu relacionamento, no meu namoro, você está dando então muita importância para um aspecto que não é o aspecto mais importante nem no casamento e muito menos na relação de namoro. Você está entendendo? Você precisa desenvolver uma busca, desenvolver uma qualidade nesse relacionamento que coloque sua atenção e o sustento desse relacionamento em outra coisa que não seja sexual. O prazer de estar junto deve ser o de orarem juntos, conversarem, planejarem. Eu sei que não é fácil, posso estar falando aqui e alguém está dizendo, mas que utopia, né? Que coisa mais fantasiosa em pleno século XXI. Mas é o ensinamento da palavra de Deus, e a palavra de Deus, sinceramente, não muda e nem vai mudar para se ajustar aos desejos do homem. Nós precisamos entender que nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. A abstenção voluntária nos ajuda a apreciar e amar nossos parceiros como pessoas completas e não como apenas uma carne, apenas como uma fonte de prazer sexual. Eu preciso ter prazer de almoçar com a minha esposa, eu preciso ter prazer de vê-la sorrir, eu preciso ter prazer de conversar com ela, de passear. Se eu acho que o fato de eu não ter uma vida sexual intensa, daquelas que todo mundo fantasia, e eu acho que isso aí faz com que eu imagine que meu casamento não é bom, você está enganado, isso aí está equivocado. A parte sexual é apenas uma parte, existe uma completude. Claro que eu não estou dizendo que você não deve dar valor e importância a isso. As mulheres não devem agora olhar para os seus maridos e dizer, está vendo? E ficar fazendo boicote com o marido aí, nada disso. Tem que ter cuidado também, tem que vigiar, como o próprio apóstolo Paulo diz. Bom, a castidade tem uma parte importante a desempenhar dentro do casamento, mas o principal efeito que buscamos por meio dela é a postura apropriada em face dos atos, sentimentos, pensamentos e das atitudes sexuais na nossa vida como um todo, dentro e fora do casamento. Vou já explicar para você, não se assuste. A sexualidade não terá permissão de dominar nossa vida se vivermos como filhos e filhas de Deus, como irmãos e irmãs em Jesus Cristo. O que é isso? Por que ele diz dentro e fora do casamento? Porque a sexualidade, ela é uma energia poderosa. Já falamos sobre isso. Você concorda? Ela é uma energia poderosa. Então, qual é o ambiente primevo, o ambiente principal que eu devo trabalhar essa minha sexualidade se eu sou casado? É dentro da minha relação com a minha esposa. Então, se eu consigo dominar, se eu não transformo os meus impulsos sexuais num vilão dentro da minha casa, se eu não oprimo a minha esposa e nem ela a mim por causa dos meus impulsos sexuais, e eu aprendi a dominar isso dentro do meu ambiente sexual, aliás, do meu ambiente conjugal, logicamente que eu encabrecei, logicamente que eu dominei, que eu não sou dominado pelos impulsos sexuais, e consequentemente quando eu sair de dentro da minha casa, que eu estiver na rua, que aparecer qualquer tipo de mulher, eu já tenho um ambiente seguro dentro de casa, onde eu trabalhei o meu controle, onde eu trabalhei o meu domínio sobre isso. Lá fora ninguém vai me pegar, ninguém vai me acertar. Então essa é a ideia, é uma parte importante a desempenhar dentro do casamento, é um exercício. Precisamos colocar a questão da sexualidade dentro do casamento no seu lugar de importância, mas não acima de outras coisas. Então, o principal efeito que se busca aí
é a postura apropriada em face dos atos, dos sentimentos, dos pensamentos e das atitudes sexuais aí na nossa vida como um todo, dentro e fora do casamento. É colocar isto no seu devido lugar. Não adianta você ficar orando, dizendo, Senhor, me ajuda a me controlar. Existe um exercício constante que é necessário fazer. E o que a gente faz? A gente começa a higienizar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente conversa, para onde a gente se orienta. É higienizar o nosso tempo, higienizar aquilo que a gente anda olhando, seja na internet, seja no WhatsApp. Buscar ajuda sempre. O casal precisa desenvolver um senso de confiança, onde ninguém tenha mais dentro de casa um celular que está travado para o outro ver. Porque se você tem uma extrema proteção da sua intimidade, e você está tão protegido da sua intimidade que nem mesmo a sua esposa tem acesso, você está protegendo a sua intimidade da sua esposa, porém Satanás está ali pronto para derrubar você. Porque você não tem o auxílio, o apoio e a proteção de quem pode te ajudar. Isso não significa que a nossa sexualidade é algo de que devemos nos afastar. Lógico que não. Até porque seria impossível, porque somos seres sexuais. Homem e mulher, de Gênesis 1:27, os criou. Essa passagem bíblica aqui é crucial e vincula a sexualidade ao fato de termos sido criados à imagem de Deus. Ela é parte do poder com o qual servimos ao Senhor. Na verdade, a sexualidade é uma energia poderosa que Deus nos deu. Nela estão incluídos o amor, a paixão, tem muita coisa dentro dessa energia sexual que a gente precisa aprender a orientar, a organizar. Na sexualidade, o envolvimento pessoal, o conhecer e ser conhecido, que característica da natureza básica de Deus, é providenciado de forma especial para o ser humano integral. Ou seja, dentro do casamento, nessa união sexual plena, a pessoa é conhecida em seu corpo todo e conhece a outra pessoa por meio de todo o seu corpo. A profundidade do envolvimento é tão grande que não pode haver sexo casual. Isso é uma contradição muito bem compreendida pelo apóstolo Paulo, que por isso ensinou que a fornicação é um pecado contra o próprio corpo. Então, quando você, de alguma forma, se lança a uma relação sexual casual, fora do casamento, você está oferecendo para alguém o conhecimento do teu corpo que já não te pertence mais, que pertence à tua esposa. Quando a mulher se lança num relacionamento casual com outro homem, ela está expondo a sua intimidade, expondo a sua integralidade numa relação casual que é absolutamente contra a palavra de Deus. Então, a relação sexual dentro do casamento é essa conjunção de completude, de integralidade, onde você conhece alma, coração e corpo da pessoa com quem você se relaciona. No casamento, dentro das relações conjugais, a gente já não tem mais domínio sobre o próprio corpo e a outra pessoa passa a ser integral diante de nós. Não existem partes ocultas, escondidas, camufladas, fantasiadas. Fica todo mundo nesse aspecto, um e outro. Nesse aspecto, um e outro ficam a mercê um do outro. Então, nessa união sexual plena, a pessoa é conhecida em seu corpo todo, e a outra pessoa também conhece outra pessoa por meio de todo o seu corpo. Então não pode haver essa ideia de sexo casual. A ideia do mundo é essa. Não, eu preciso pegar todas para ver qual é que vai me satisfazer sexualmente, eu preciso experimentar. Você pode experimentar uma mulher extremamente fogosa que diga, essa é a mulher com quem eu quero me casar.
se você se casar por causa da questão sexual, como muitas vezes aconteceu dentro das igrejas, jovens casando cedo, né? A Bíblia orienta que em vez de viver abrasado é melhor casar-se, mas muita gente pegou esse texto ao pé da letra e muitos jovens casaram-se cedo dentro da igreja só para fugir do pecado sexual e depois descobriram que a energia sexual não foi embora e que dentro de casa não conseguiram satisfazer a essa demanda tão intensa dessa energia tão poderosa. Então a sexualidade, ela está na essência do nosso ser. Portanto, a castidade não significa não sexualidade. E qualquer afirmação desse tipo certamente causará grande malefício. Então, castidade não significa dizer que você vai eliminar o seu desejo sexual. É a mesma coisa que dizer para você que ao fazer jejum você vai perder a fome. Não, não vai. A abstenção do alimento é igual à castidade para com a sexualidade. É uma abstenção. O prazer, o desejo não vai embora, mas ele é dominado, ele é controlado. Este é um ponto muito importante. O sofrimento, em grande parte, que procede da sexualidade, não vem pela indulgência de pensamentos impróprios, sentimentos e atitudes e práticas sexuais. Grande parte procede da abstenção inadequada. Então, o sofrimento, em grande parte, tem muito a ver por conta dessa ação inadequada. O marido chega com a mulher ou a esposa está cheia do Espírito Santo, diz: amor, nós vamos passar 3 meses fazendo uma abstenção sexual. Ora, devemos entender uma coisa, especialmente os homens. Se o homem, especialmente, lógico, eu falo com os homens casados, tem uma vida sexual normal, ele vai ter a sua produção de esperma, de espermatozoide constante. Então vai encher a sua bolsa seminal e, consequentemente, ela precisa ser liberada. E ele vai fazer isso junto com a sua esposa. Então, por isso tem que ter muito cuidado dessa inadequação aí, dessa abstenção. Em nenhum outro aspecto da vida humana é mais verdadeiro o provérbio: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Ou seja, e é exatamente por isso que o apóstolo Paulo recomenda que essa abstenção, que essa separação dentro do ambiente do casal seja por tempo acordado e seja por não muito tempo. Então, a esperança que se retarda, diz aqui Provérbios 13:12, deixa o coração doente e a mente também. Jesus viu claramente que a abstenção de relações sexuais ainda deixa brecha para grosseiras impropriedades e distúrbios sexuais, alguns dos quais ele chamou de adultério no coração. Então, às vezes, né, e sempre que eu estiver falando aqui, eu estou falando com os casados. Mas eu não sou casado. Quando você casar, você já leva isso para dentro da sua casa. Muito cuidado. Porque às vezes você pode... vou dar um gelo no meu marido. Vou me abster por 3 meses. E aí o teu marido começa a adulterar no coração. Então isso é muito perigoso. Jesus sabia que a abstenção correta era algo que exigia qualificações especiais. Paulo também segue o seu mestre. Ele tinha o mesmo realismo quanto ao sexo. Por isso ensinou sobre um tipo errado de abstenção quando escreveu que é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. É melhor casar-se do que viver abrasado. Aqui ele está falando com pessoas que decidiram, de alguma forma, tornarem-se eunucos, decidiram se abster da vida sexual, porque estavam tão impactados pela mensagem do Evangelho, que achavam que podiam viver o Evangelho sem se casar, sem buscar o casamento, sem buscar a vida sexual. E isso é perigoso. Paulo conhecia o que era isso, como ser humano que era e como um homem muito, muito inteligente que era. Ele orientava então: olha, é melhor vocês se casarem do que vocês dizerem que vão se abster do casamento para servir ao Senhor e
viverem abrasados, viverem aí o tempo todo lutando contra si mesmo, contra si mesmos, quando vocês podem ter o prazer sexual dentro do casamento. Temos de entender que o arder de desejo aqui não é uma questão interior trivial, mas algo muito sério em suas implicações. Ele pode aflorar na vida humana de muitas formas. Distorção severa no pensamento e nas emoções, incapacidade de engajamento em relações sexuais normais e apropriadas, desgosto e ódio entre mulheres e homens frustrados, abuso infantil, perversão sexual e crimes sexuais. Você vê que eu falei sobre isso dentro dos ambientes onde existem os padres, nas religiões onde não é permitido casar. Mas você vai ver também dentro de ambientes, sabe aqueles montes de oração que a esposa, o marido não é evangélico, o marido não é crente, não dá atenção para ela, não dá amor, e ela vai para os montes orar, às vezes passa noites orando, né? Noites e noites aí em oração, reunindo com outros homens, outras mulheres, uma boa parte mulheres frustradas, homens com intenções distorcidas, aí acaba acontecendo uma orgia dentro dos ambientes que seriam os ambientes da oração, da santidade, porque esse arder de desejo, ele vai acontecer se a pessoa já tinha uma vida normal, sexual dentro do casamento e ela sai por aí achando que pode viver sem isso. É muito importante todo esse cuidado. Então essa castidade, ela tem a ver sim com tempo de separação que eu vou usar eu como homem casado, que eu vou me separar para buscar a Deus em acordo com a minha esposa, vamos buscar a Deus, então vamos decidir ficar nesse tempo aqui em abstenção. E para os jovens é a consagração integral do seu corpo, o seu templo, o templo do Espírito Santo. Sexo não é pecado dentro do casamento. Fora do casamento, antes do casamento, sexo é pecado. Foi pecado na época que Jesus ensinou, era pecado na época do apóstolo Paulo, foi pecado entre os pais do avivamento da igreja, é pecado hoje e sempre será pecado. Não haverá nenhum tipo de emenda na Bíblia para tornar o sexo fora do casamento. Não haverá. A gente pode se tornar liberal, cabeça pode abrir, a pessoa pode se tornar extremamente liberal, pode se tornar extremamente intelectual, pensar fora da caixinha, mas fora do casamento não é pecado. E ponto final. Então, a castidade corretamente praticada como parte de um rico caminhar com Deus pode prevenir enfermidades do coração e da mente envenenada na vida sexual na sociedade moderna. Olha só como isso é importante. Como isso é importante. Purificar a vida sexual dentro do casamento. Através da abstenção, através do sexo limpo, puro, dentro do casamento, através do diálogo, da conversa, da oração dentro do casamento, é essa ação de despoluir, né, o sexo dentro do casamento. Então ele diz aqui que pode prevenir enfermidades do coração e da mente envenenada na vida sexual. Dietrich Bonhoeffer fala a seguinte observação: a essência da castidade não é a supressão do desejo, mas a total orientação da vida do indivíduo em direção a um objetivo. Então, como eu falei, lamento dizer para você jovem, você não vai conseguir suprimir o desejo sexual. Não vai. Mas você vai se orientar e reorganizar a sua direção
para um objetivo, vai direcionar isso para um objetivo. Seja ele a sua vida de santidade, o ministério. Eu sei que hoje é muito difícil encontrar jovens que se mantenham castos, mas é necessário. Especialmente se você pretende ter um casamento santo, comece por aí. Comece santificando a sua sexualidade. Então a essência da castidade não é a supressão do desejo, mas a total orientação da vida do indivíduo em direção a um objetivo. A abstenção saudável na castidade só pode ser suportada pelo envolvimento amoroso e positivo com membros do sexo oposto. Não preciso falar sobre isso dentro desse ambiente, né? Biblicamente, a relação sexual, a relação homossexual é pecado, perdão. A relação sexual homossexual é pecado, bissexual é pecado, trissexual, seja lá o que for, é pecado. Nós não temos como relativizar isso. A Bíblia é a Bíblia e quem crê na Bíblia vai ter que crer dessa forma, não tem como relativizar. Então, essa abstenção saudável na castidade só pode ser suportada pelo envolvimento amoroso e positivo com membros do sexo oposto. A alienação abre espaço para a concupiscência nociva, ou seja, se alienar, achar que não se deve falar do assunto, tentar fingir que não existe, não vai ser importante, não vai ser positivo para ninguém. Esta disciplina deve ser fundamentada na compaixão, em associação e na disposição de ajudar. Por isso que é muito importante dentro de casa, é melhor que teu filho, que o adolescente converse com você sobre isso, do que ele vai conversar lá fora com outra pessoa. Os pais, agora falo com os pais, vocês pais precisam precisam ser confiáveis. Seus filhos não podem ter vergonha de fazer perguntas nessa área para vocês. Você tem que ser livre. Eles precisam aprender com vocês. Porque quando você pensa quando você tem vergonha de falar com seus filhos sobre isso, você pode ter certeza que pode ser que eles já saibam mais do que você, porque já aprenderam com outras pessoas e com pessoas erradas. A situação familiar, olha, eu achei isso aqui muito interessante, preste atenção. Se a situação familiar fosse como deveria ser, um relacionamento íntimo, compassivo entre os sexos seria o caminho natural de relacionamentos entre mãe e filho, pai e filha, irmão e irmã. Inclusive um estudo recente indica que pais que cuidam dos filhos, dando banho, alimentando, segurando-os no colo desde os primeiros dias de vida, raramente cometem abuso sexual com eles. Eles desenvolvem um amor verdadeiro pelos filhos e o amor efetivamente evita que causemos mal uns aos outros. Para praticar a castidade, então, devemos primeiro praticar o amor na busca do bem das pessoas do sexo oposto, com as quais mantemos contato em casa, no trabalho, na escola, na igreja e na vizinhança. Então seremos livres para praticar a disciplina da castidade e extrair apenas resultados positivos dela. Quando você ensina para o seu filho homem, para o seu menino, quando você ensina que ele deve cuidar da irmã, que ele deve respeitar a irmã, que ele deve amar a irmã. Quando o seu filho homem olha para você e vê como você trata a mãe dele, a sua esposa, o amor, o carinho, a atenção. Quando a tua filha olha para você, mãe, e vê como você ama o pai dela, no caso o seu esposo, como você o trata, como você cuida dele, como você ama. Quando esse ambiente dentro de casa é um ambiente protegido pelo amor mútuo, quando você consegue dizer para este menino
quais são os limites da sua intimidade com a sua irmãzinha e como ele deve proteger, cuidar e desenvolve dentro deste ambiente, um ambiente de amor, de respeito, de cuidado, de diálogo. Você está gerando e você está criando, educando meninos e meninas que serão homens e mulheres muito bem resolvidos com relação à sua sexualidade. Não serão abusadores, não serão promíscuos, não serão pervertidos e terão o seu caminho. É regra, isso vai acontecer? Pode ser que não, mas no mínimo isso é o que se espera de um lar, de um ambiente assim. Esse tema, como eu falei para vocês, pode parecer meio desconexo, né? Meio desconectado com aquilo que a gente já vem estudando ao longo dessas aulas. Mas o que nós estamos falando é desse grupo de disciplinas que são chamadas disciplinas da abstenção. De abstenção. É quando eu abro mão dos desejos mais primitivos, dos desejos mais essenciais, dos desejos mais poderosos, para colocar valor, para colocar valia naquilo que é o mais importante, que é a nossa comunhão com Deus. Por isso, a questão da sexualidade, ela é tão perigosa, porque se você vive uma vida sexual, se você é um homem casado, uma mulher casada, mas você vive na pornografia, você vive assistindo filmes pornográficos aí escondido, acessa sites pornográficos aí escondidinho para ninguém ver, e você tem os seus casos extraconjugais, você está a quilômetros e quilômetros de realmente viver uma vida de profundidade em Deus. É tempo de nós retornarmos à essência do Evangelho, que é a santidade, a consagração, a abstenção de tudo aquilo que possa parecer para nós até essencial para a nossa existência e colocar esta valia de força vital na comunhão com o Senhor nosso Deus. Então até a próxima aula. Nossa aula de hoje tenho certeza que foi muito importante para edificar a sua vida. Nosso próximo tema da aula número 9 vai ser segredo e sacrifício. Se prepare porque vem muita coisa boa por aí.